soberano e eterno Deus, nosso Pai bendito e amado. Há uma alegria dentro do nosso coração em podermos estar aqui para celebrar 23 anos como igreja aqui neste lugar. Só podemos dar glórias e glórias e glórias e aleluia por todo o bem que o Senhor tem nos proporcionado. Neste momento também, Senhor nosso Deus, nós somos gratos ao Senhor por todos aqueles que depositaram seus dízimos, suas ofertas, aqueles que têm, ó Deus, se oportunizado em estar servindo esta igreja com toda a inteireza de coração. Eu oro ao Senhor, pedindo ao Senhor que derrame sobre eles, todos dizimistas, ofertantes, todos membros e congregados, bênção sem medidas. Derrama, Senhor, a provisão necessária para que esta casa continue crescendo em graça, em sabedoria, em multiplicação, em nome de Jesus. Amém. Deixa-me então gostaria de convidar o pastor Rinaldo com uma palavra de gratidão. Graça e paz, irmãos. Quantos estão felizes por estar na presença de Deus? É uma alegria esta noite estar mais uma vez reunido com os irmãos para celebrar ao Senhor por tudo que Ele tem feito no nosso meio durante esses 23 anos de igreja emancipada aqui neste lugar. A Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. E nós, nesta noite, queremos dar boas-vindas a todos vocês que aqui estão, que o Senhor continue vos abençoando. Os pastores aqui, pastor Joel, pastor Bruno, pastor Manuel, pastor Rosivaldo, a nossa pastora Van, o nosso não é mais seminarista, teólogo, é quase pastor, né? Miraldo, que veio lá de Feira de São Gonçalo, Feira de Santana, tantas pessoas que estão aqui esta noite nos visitando, nossos irmãos da igreja mãe, da igreja batista do Lobato, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Os vizinhos, amigos do bairro, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Eu costumo dizer que quando nós celebramos um tempo é porque houve um tempo de construção, houve um tempo que alguém plantou, houve um tempo que alguém chorou, teve um tempo que alguém se esforçou, e nós não podemos esquecer esses tempos que foram plantados antes de nós estarmos aqui esta noite. Nós temos que celebrar ao Senhor por todas as coisas que Ele fez. E todos os anos nós temos, no aniversário da igreja, trazido uma palavra de gratidão a alguns irmãos que ajudaram a construir essa história. Alguns irmãos que trabalharam, alguns irmãos que se esforçaram. Hoje nós iremos fazer de um irmão e amanhã nós iremos fazer de mais 2 irmãos, que normalmente nós celebramos pela vida de 3 irmãos a cada ano. E eu costumo dizer, quando nós celebramos pelaquilo que eles semearam ao longo da história, e você diz, eu também semeei, pastor. Não se preocupe, chegará a sua vez, aleluia! Então olhe para seu irmão e diga assim, não fique com ciúme. Diga, você tem um coração curado, aleluia! Quantos têm um coração curado? Então a Bíblia diz que nós precisamos nos alegrar com a conquista dos nossos irmãos. Nós precisamos ficar alegres quando eles são abençoados. Nós precisamos ficar alegres quando eles recebem um reconhecimento. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 10, Romanos 12, 10, diz assim, dedique-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a você mesma.
Então, esta noite é a noite de nós honrarmos, em vez de sermos honrados, né? Então, esta noite é uma noite de nós fazermos isso, honrar a pessoa em vez de nós sermos honrados. E nós sempre juntamos alguns irmãos para, nesse momento, ver a história da igreja, ver aquela pessoa que desde o início está aqui, desde a caminhada está aqui. E o ano passado nós fizemos isso com alguns irmãos, e hoje nós queremos reconhecer e agradecer a Deus pela vida de um irmão que tem muitos anos aqui na igreja. Ele tem uma história comigo. Diz que em uma época, pastor Pereira, de uma dessas lajes batendo em uma feijoada, eu peguei uma orelha de porco e coloquei no prato dele para ele comer, e ele ficou lá com aquela orelha de porco mastigando. Imagine, irmãos, olha que lembrança ele tem de mim. Mas eu queria louvar a Deus juntamente com vocês pela vida do nosso irmão Roquinho. Vem cá, Roque, nós queremos louvar, orar pela sua vida. Aplauda ao Senhor pela vida de Roque nesta hora. Louve ao Senhor pela vida dele, né? Um homem de Deus, abençoado de Deus, um homem que tem ao longo desses anos servido a Deus aqui nesta igreja, na companhia aí do pastor Pereira. Vem cá, pastor Pereira, vem cá, você que vai orar por ele essa noite, né? Foi firme aqui com o pastor Pereira, tem sido firme conosco agora. Eu lembro de Roquinho desde o início aqui trabalhando. E essa semana passada, irmãos, eu quero testemunhar para vocês que na EBD, nós estávamos na EBD, e quando o Roquinho foi orar, mas Roquinho orou com tanta gratidão a Deus pela vida desta igreja, pela vida dos irmãos aqui, por tudo que ele viveu, pelos livramentos, por Deus ter ressuscitado ele, pelo carinho que essa igreja teve com ele, pelo cuidado que o pastor Pereira teve com ele. E assim nós reconhecemos tudo que Roquinho plantou, os suores que Roquinho já derramou aqui nesse caminhar aqui. Alguém pode dizer assim: Roquinho não é perfeito em tudo. Como eu não sou perfeito em tudo, como o pastor Pereira não é perfeito em tudo, mas é o testemunho de um homem de bem, um testemunho de um homem dedicado à obra do Senhor. E nós precisamos louvar a Deus por esses homens. E nós, como jovens, nós precisamos ser desta forma, dedicados ao Senhor para a glória do nome do Senhor. Aleluia! Amém. Que o Senhor te abençoe. Amém. Nós, como igreja, reconhecemos o seu trabalho e louvamos ao Senhor pela sua vida nesta hora, em nome de Jesus. A igreja tem normalmente fornecido um certificado, e aqui tem assim: a Igreja Batista Fonte da Vida concede esta homenagem e agradecimento a Roque Santana Ferreira pelo empenho e relevante serviço prestado a esta comunidade através desta instituição. E na verdade, Roquinho, ele presta um serviço à comunidade através da instituição chamada Igreja Batista Fonte da Vida. Que a Deus seja toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, em nome de Jesus. Pastor Pereira, né? Passe para as mãos de Roquinho nesta hora, em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar a Deus. O pastor Pereira vai orar ao Senhor, agradecendo a Deus pela vida de Roquinho e abençoando. Meu pastor, me permita. Eu estou muito feliz. Meus amados irmãos, vocês não sabem como está o meu coração. É uma igreja que se multiplica em discipulado. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor Nerinaldo Luiz, que tem dado continuidade a tudo quanto foi plantado. Eu estou um tanto longe, mas o meu coração está cheio de alegria
E eu quero dizer a esses irmãos, se tem uma pessoa alegre aqui, eu sou uma dessas pessoas. Porque quando eu vejo esse homem aqui, eu me lembro de cada buraco. Me lembro que tinha vezes que nós trabalhávamos aqui, de tarde tinha 2, 3 decisões, e esse homem, a família dele toda se converteu aqui, trabalhando, cavando. Não tinha sol e nem chuva. Eu louvo a Deus pela sua vida. Roque, irmão Roque, soberano Deus, eterno Deus dos céus. O meu coração se dilata, se alegra por ver o teu servo, o teu ungido, sendo dirigido pelo teu Espírito Santo, aleluia, para dar continuidade a esse ministério. Como disse o apóstolo Paulo, um planta, outro rega, e Deus dá o crescimento. Que todo o crescimento, que toda a sabedoria dos céus seja dada ao presidente desta igreja com a sua diretoria. E eu quero agradecer a Deus pela vida do irmão Roque, que eu vi morto, mas o Senhor, como ele diz, ressuscitou, e hoje ele está aqui para testemunhar e nos alegrar com a sua vida. Deus, muito obrigado, meu Deus, muito obrigado. Eu quero, junto com a tua igreja, dar um brado de glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. Deus continue ordenando bênção e saúde na sua vida, irmão Roque Ferreira, em nome de Jesus. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quem disse que homem não ganha flores? Homem ganha flores também. Traz aí, cadê as flores aí? Traz aí, eu faço favor. Homem também ganha flores. Se tem uma coisa que eu gosto é de planta, de flores. Roquinho, você vai chegar com flor para presentear a irmã Joana lá, glória, aleluia. Aqui, para bater a foto aqui, Pronto. Glória a Deus. A bondade do Senhor continuará nos seguindo, a bondade do Senhor continuará nos conduzindo, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Pastor Bruno, eu fiz questão de você pudesse estar aqui esta noite, porque hoje nós queríamos, como igreja, prestar conta para a igreja mãe. A igreja Batista do Lobato é a igreja mãe desta igreja. Cadê os irmãos de Lobato que está aí? Alguns irmãos de Lobato. Pode ficar de pé para a igreja conhecer. Ali tem alguns irmãos da igreja Batista do Lobato, igreja mãe desta igreja, a igreja que enviou naquele momento lá, pode sentar, iniciais, e autorizou que esta congregação pudesse estar aqui neste lugar, e depois emancipou esta igreja. E nós queremos, como igreja, agradecer a nossa igreja mãe pelos talentos que ela colocou na mão desta igreja, dos obreiros que aqui estavam inicialmente, irmã Lina, pastor Pereira e tantos outros irmãos que iniciaram conforme ata que está do dia da emancipação. Então nós queremos prestar conta à igreja mãe dos talentos. Deu fruto, né, pastor Pereira? Frutos estão aí. Então, como igreja filha, nós estamos prestando conta à igreja mãe, porque nós vivemos na ideia de discipulado.
Então, discípulo presta conta. Então nós queremos prestar conta à igreja mãe esta noite, em nome de Jesus. Mas só queremos te convidar a vir aqui à frente. Pastor Bruno tem se tornado a cada dia um amigo. Nós, enquanto estávamos como pastor interino da Igreja Batista do Lobato, tivemos a alegria de fazer a sucessão pastoral lá, e debaixo de oração, Deus o escolheu para estar lá. Eu lembro-me que no primeiro dia que eu encontrei o pastor Bruno foi no seu concílio. Eu não sabia nem quem era Bruno, pastor Joel. E eu perguntei para um outro pastor assim do meu lado, no concílio, pastor Rosivaldo: você conhece esse candidato? E aí o pastor Daniel disse: eu conheço. Ele é assim, 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 assim. Eu digo, para eu referendar meu voto no concílio, eu preciso de uma palavra, além da desenvoltura do candidato nas respostas do concílio. Porque ele poderia, Alessandro, ter estudado para a prova. Quantas pessoas estudam para a prova? E ele, como bom estudante, Flávio, ele poderia ter feito lá decoração de tudo lá, mas eu queria, além disso, e além do conhecimento teológico, nós queríamos saber o caráter, saber a origem e saber a sua vida como cristão. E foi isso, pastor Bruno, que provavelmente, ou melhor, com certeza, Deus habilitou o seu nome para ser pastor da Igreja Batista do Lobato, Igreja Mãe. Lembro-me que no processo de escolha do pastor, aquela comissão tinha uma confiança muito grande no pastor que aqui está. E se dependesse de eu indicar qualquer nome, a comissão acolheria e a igreja acataria. Mas eu resolvi não indicar meu nome para que Deus pudesse escolher a pessoa. E levei a igreja, está orando, a igreja orou, e lá na comissão alguém que não tinha nada a ver indica o nome dele. E hoje, pastor Bruno é pastor da Igreja Mãe, pastor da Igreja Batista do Lobato, a Igreja Mãe desta igreja, e nós o recebemos com muita alegria aqui nesta noite. Que o Senhor continue vos abençoando. Está acompanhada da nossa irmã Kátia, que ali está. Provavelmente ele vai apresentá-la, mas eu vou aqui dizer, no dia que quiser convidar para comer o salmão de novo, eu vou lá, né? Quer convidar, não vai. Irmão, vocês me conhecem, eu sou o quebrador de protocolo. No dia que a igreja nos decidiu pelo pastor Bruno na igreja, disse: irmãos, agora a gente vai dar notícia agora para ele. E a igreja normalmente é uma carta que faz, aquele protocolo todo. Eu disse: não, vai ser agora. E aí peguei o celular e fiz uma chamada de vídeo, pastor Joel. A igreja toda lá, eu com a chamada de vídeo, pastor Pereira. Quando ele abre o chamada de vídeo, pensando que era eu sozinho, eu acho que ele estava sem ter penteado o cabelo lá na hora, estava sem camisa, né? Não tinha colocado gel ainda no cabelo, e aí estava lá sem camisa, sem gel no cabelo. Quando ele viu que era chamada de vídeo, a igreja toda desligou rápido. Eu disse: irmão, não se preocupe não, ele vai ligar, daqui a 2 minutos vai vestir a camisa e pentear o cabelo. E 2 minutos depois ele liga e disse: meu pastor, o senhor sabe que hoje era o dia aqui da igreja, decidir quem seria o pastor. Eu infelizmente quero lhe dizer que eu vou estar entregando o cajado para ti. Acho que na cabeça dele, acho que passou lá: opa, eu não fui aprovado, mas o Senhor reservou para que você pudesse estar nesse tempo e estar hoje aqui nos abençoando em nome de Jesus. Pastor Joel, ore pela vida aqui do pastor Bruno. Logo após ele vai apresentar sua família e vai trazer a mensagem de Deus para as nossas vidas em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, nós vamos orar, agradecendo a Deus pela vida do pastor Bruno, por estar aqui.
Deus, nós te louvamos, Pai, nesta noite. Muito obrigado, Senhor, porque o teu povo se reúne nessa noite para celebrar ao Senhor por mais um aniversário desta igreja. Nós estamos aqui como povo teu escolhido para te agradecer. Eu tenho certeza que o sentimento de cada irmão, cada irmã aqui, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Nos alegramos, Senhor, porque o Senhor tem feito maravilhas aqui neste lugar. Nós queremos te dizer, Pai, como é bom adorar ao Senhor na Igreja Batista Fonte da Vida. Como é bom ver o teu agir, o agir do teu Espírito Santo na história desta igreja. Como é bom, Senhor, ver, Deus, teus filhos, servos, trabalhando, Senhor, para a proclamação do teu reino. E nesta hora, de uma maneira especial, nós queremos te apresentar a vida do pastor Bruno. Que seja o pastor Bruno, nesta hora, instrumento teu, usado, Senhor, para ministrar a tua palavra, diretamente do trono da graça aos nossos corações. Usa o teu filho nesta noite, Pai, que ele seja tão somente, Pai, teu instrumento para falar à tua igreja. Nós te adoramos, nós louvamos o teu nome, nós estamos agradecidos, Pai, e nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Graça, paz e misericórdia seja com todos nós. Eu comentava com o pastor Naldo, a igreja PIB de Lobato pode até ser a mãe, e mas eu me sinto como filho, porque foi assim que eu fui recebido com todo amor, e sei que essa igreja aqui também orou. Então, eu aproveito a oportunidade para agradecer essa igreja pelas orações, pelo apoio, né? Foi um período aí de pastor Naldo se desdobrava e, de fato, desde essa época nós não tínhamos muito relacionamento, tem sido assim um caminhar de muita amizade, de muito amor. Através de pastor Naldo também conheci pastor Pereira, por quem também nutro um grande carinho e admiração por ambos. Tem sido uma bênção em minha vida e a Fonte da Vida faz parte dessa história, portanto. É isso? Eu quero apresentar minha esposa que me acompanha hoje. Fique de pé, Kátia, por favor. Ela é tímida, mas o pastor Naldo falou. Ela tem que... Kátia, que também é a bênção maior na minha vida que Deus deu, para me aturar, só Kátia mesmo. Mas é uma guerreira e é uma bênção. Meus amados, temos algumas pessoas aqui da PIB Lobato também que atenderam a esse convite. A gente está tendo, inclusive, um trabalho lá hoje também, por conta disso que outras pessoas não puderam vir, mas eu trago um abraço da PIB Lobato, que tanto ama essa igreja, que tanto ama o pastor presidente dessa igreja, pastor Pereira. Pastor Pereira, de vez em quando, passa lá na frente só para dar tchau, viu? Passa lá na frente e fala assim, ó, estou indo para a Fonte da Vida. Eu tento segurar um pouquinho, mas ele não para, não. Mas queremos meditar nessa noite acerca do tema que nos foi proposto, conectados com o propósito de Deus, fazer discípulos em todas as nações. E para meditarmos acerca desse tema ousado, diga-se de passagem, eu quero pensar com os irmãos em Atos 2, do verso 41 ao verso 46. Quantos irmãos acham aí o livro? Deem um desconto para o que o pastor Naldo fala, porque é o amor, é o carinho que ele tem. Então, deem um desconto. Meu pai nunca me chamou de estudioso, você é a primeira pessoa que me chama, viu, pastor Naldo? Então, deem um desconto, é por causa do carinho. Atos 2, 41 a 46. Pastor Pereira falou que estava muito contente e eu compartilho dessa alegria, viu? Uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui na Fonte da Vida com os irmãos. Então são 2. E fiquei muito feliz, parabéns para a igreja
pelo reconhecimento. Eu sei que tem outros, né? Próximos, quer ver quais são os próximos? Sejam nos próximos anos, né? Pelo carinho com o irmão Roque. Tive a oportunidade de dar um abraço nele ali quando passou também, e pude sentir a emoção dele também. Isso é muito importante, e a gente deve se alegrar com os que se alegram. Atos 2, verso 41 diz assim, até o 46. Aqueles que, aliás, desculpa, até o 47, aqueles que puderem, quiserem reverência à palavra, ficar de pé. Assim diz a palavra do Senhor. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, eis a Tua palavra, ela é perfeita, Senhor, e o Teu compromisso é com a Tua palavra, de modo que eu peço que tudo aquilo que sair da minha boca que não está condizente com a Tua palavra, que o Senhor sequer permita que os irmãos aqui ouçam, mas aquilo que vem do Teu trono, Senhor, ministre aos corações individualmente, para que dê fruto, para que Teu nome seja glorificado. O Senhor conhece, o Senhor sabe, a minha voz só consegue alcançar os ouvidos, mas o Teu Espírito alcança os corações. Ministra, Senhor, aos nossos corações, tem misericórdia de mim. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, meus amados. O tema proposto por essa igreja é um tema ousado. Quando eu recebi o tema, eu falei, é ousado, por dois motivos. O primeiro motivo é porque o tema se propõe a estar conectado com Deus. E para estar conectado com Deus se faz necessário submissão, obediência. Significa dizer, não, Senhor, eu não quero que seja feita a minha vontade, eu quero que seja feita a sua vontade. Significa, portanto, abrir mão. Às vezes a gente quer que seja feita a nossa vontade, né? Significa dizer, Senhor, a sua vontade é que me dirige. O outro motivo é porque o tema também parte de um pressuposto que fazer a vontade do Senhor é fazer discípulo. E óbvio que é, mas fazer discípulo não é uma tarefa fácil. Quem vende isso como uma tarefa fácil, engana. Fazer discípulos, eu me refiro a discípulos cristãos, precisa ser debaixo de preceitos bíblicos, precisa ser debaixo de trabalho árduo. É importante que se diga isso, porque hoje nós vivemos um tempo que as pessoas confundem o que é fazer discípulo. Fazer discípulos, portanto, não se trata de seguidores no Instagram. Fazer discípulos não se trata de ter sucesso. Fazer discípulo não se trata de coach com frases de efeito. Fazer discípulos não é pastorear pela internet ou pelo WhatsApp. Tem pastores que pastoreiam pelo WhatsApp, pelo Instagram e pela internet. Não. Fazer discípulo é o dia a dia na igreja. É o pastor da igreja que chora, que sofre, que ora por toda a igreja. É a igreja caminhando junto. Por isso do desafio e da ousadia do tema proposto. Nós estamos falando de comprometimento, de propósito de vida, de atender ao chamado do Pai. Qual é o chamado? Ministério ou serviço da reconciliação. E muitas vezes, fazer discípulo significa até mesmo diminuir. Lembra de Jesus? Uma palavra dura que Jesus diz em João 6. O que acontece? O pessoal começa a sair. E Jesus fala assim, vocês querem ir também? Para onde iremos, Senhor? Ali não tinha discípulo. Tinha uma multidão, mas não era discípulo verdadeiro. Por isso que saíram. Às vezes fazer discípulo significa até diminuir discípulos verdadeiros. De modo que, quando pensamos em estar numa igreja conectada com o propósito de Deus, que é fazer discípulos,
em todas as nações, precisamos necessariamente buscar mais da palavra, da orientação, de intimidade com o Senhor. E eu quero pensar acerca disso, justamente em Atos 2, que nós acabamos de ler, e para tanto eu quero apenas recordar o contexto. O Senhor Jesus, ele tinha sido assunto aos céus, e ele tinha orientado aqueles discípulos: olha, vocês fiquem em Jerusalém, aguardando o derramamento do Espírito Santo, Atos 1:8. De modo que o mestre não estava presente, por assim dizer, né? Ele tinha sido assunto aos céus, e aqueles discípulos certamente estavam amedrontados, certamente estavam assustados. O mestre não estava mais. No capítulo 2 de Atos, acontece o Pentecoste, o Espírito Santo desce, Pedro, cheio do Espírito Santo, prega a palavra, vidas são entregues, vidas se derramam diante do Senhor. O texto que nós lemos aqui em Atos 2:41 diz que os que aceitaram a mensagem foram batizados naquele dia. Houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. De modo que, grosso modo, aqui em Atos 2:41 começa o que a gente conhece como igreja primitiva. Nasce aqui a igreja do Senhor Jesus. É bem verdade que naquele tempo não chamavam de cristãos, chamavam do caminho. Para os judeus era apenas uma seita judaica, para Roma era uma seita judaica. Os judeus chamavam os do caminho. Mas aqui nasce a igreja do Senhor Jesus. Pedra angular, pedra de esquina, nasce sobre o fundamento dos apóstolos, conforme Efésios 2:20. Pedra angular é o Senhor Jesus, fundamento dos apóstolos, a igreja fundada. É lógico, nós vivemos um tempo que a gente falava muito de igreja primitiva, primitive-se. É lógico que essa igreja não era perfeita. Aliás, enquanto aqui estivermos como igreja militante, não há igreja perfeita. Seremos perfeitos quando formos igreja triunfante no céu. Enquanto aqui estivermos, somos igrejas que estão militando, lutando, mortificando a carne. De modo que a igreja que nasce aqui, ela não é perfeita. Os irmãos recordam. Atos 5, Ananias e Safira mentiram. Atos 6, viúvas de fala grega não recebiam alimento como as viúvas de fala hebraica, reclamam. E daí se constituem os diáconos para ajudar, mas a igreja tinha acepção de pessoas. Mais para frente, Simão Mago, Atos 8, querendo comprar o dom do Espírito Santo. A igreja não era perfeita, tinha seus desafios. Mas o que eu quero pensar com os irmãos é que esta igreja era pautada em pelo menos quatro ações foco. Eram 4 princípios que eu penso estar totalmente ligado, intimamente ligado, com o tema que a Igreja Batista Fonte da Vida escolheu para o seu aniversário. E está em Atos 2:42, essas 4 ações. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Algumas versões eu prefiro, perseveraram, a Ara está perseveraram. Eu prefiro. Quem está com perseveraram em Atos 2:42? Pronto. Eu estou lendo na NVI a minha, mas algumas está perseveraram. Eu acho mais forte a palavra. Eles se dedicavam ou perseveravam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. De modo que nós precisamos compreender aqui que o perseveravam, ou a palavra dedicavam, ela está mais próxima de ensino dos apóstolos, mas ela não faz referência somente ao ensino dos apóstolos. Ela faz referência às 4 ações no original. É assim que trata. Portanto, a gente poderia ler, olha, eles perseveravam na doutrina, eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam na comunhão, no partir do pão, e perseveravam nas orações. Era assim que essa igreja caminhava. Perseverar, permanecer constantemente, cuidar constantemente. A primeira delas, então, a primeira dessas ações
perseveravam ou permaneciam constantemente na doutrina dos apóstolos. A doutrina é de suma importância para uma igreja. Sem doutrina não é igreja. Impossível. A palavra do Senhor é a nossa doutrina. A doutrina é tão grande, é de importância tão grande que Paulo, mais à frente, na segunda carta a Timóteo 4, 3 e 4, ele chega a chamar a nossa atenção. Ele fala: olha, meu filho, igreja, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Chegará um tempo que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Quando ouvirem a sã doutrina, vão querer rejeitar. Pare, eu não quero. Será que a gente vive isso hoje? Falar de doutrina hoje é um palavrão. Não, doutrina não. Já vem de novo com doutrina. Paulo já tinha nos avisado sobre isso. Nós vivemos num mundo plural. O que significa? Cada um tem a sua verdade. E quando você diz que cada um tem a sua verdade, não existe verdade absoluta. Ora, a palavra do Senhor é a verdade. Mas cada um quer ter a sua própria verdade. Não, isso aqui eu quero, isso aqui eu entendo, isso aqui eu não quero não. É como se você rasgasse a Bíblia pela metade. Tem uma parte que eu aceito, outra parte eu não aceito. Como? Outro dia um pastor em São Paulo falou: eu quero atualizar a Bíblia. Eu quero atualizar a Bíblia. Porque não consegue ouvir a sã doutrina. Não suporta a sã doutrina. Pelo contrário, coceira nos ouvidos. O que é coceira nos ouvidos? Aquele negócio gostosinho, né? Eu quero ouvir só o que eu quero. Eu quero ouvir só o que é gostoso. A palavra, ela repreende, ela confronta, ela humilha. Por conta disso, algumas igrejas abandonaram o zelo pela palavra. Eu louvo a Deus pela fonte da vida, porque prima pela palavra, pela doutrina dos apóstolos. A doutrina é fundamental na vida de um crente em Cristo Jesus. A doutrina é fundamental para quem deseja estar conectado com o propósito do Senhor. A doutrina é fundamental para fazer discípulos de todas as nações. O que o texto está dizendo para nós é que nós, igreja do Senhor Jesus, não podemos nos contentar com sermões dominicais, às vezes 2, pílulas de sermões dominicais. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. A palavra de Deus nunca manda a gente ler a Bíblia, manda estudar. Medite na palavra. Não é para ler não, medite na palavra. De modo que não adianta ser um crente consumista. Domingo eu vou, sento, escuto a palavra, bênção. De vez em quando até reclama, porque o consumidor reclama. O domingo, às vezes vou de manhã só, às vezes vou de manhã à noite. Não, perseverar na palavra, perseverar na doutrina. Vida devocional, vida de discipulado, edificação mútua, buscando constantemente a palavra. Eu concordo com John Piper, quando ele diz: se o estudo que você faz da Bíblia está te deixando um intelectual orgulhoso ao invés de fazê-lo amar as pessoas, seu estudo está dando errado. Portanto, eu não estou falando de intelectualismo. Eu não estou falando que você tem que fazer um mestrado, um doutorado, uma teologia. Eu estou falando de perseverar na palavra do Senhor, revelação do Senhor. O próprio Senhor Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus, em Mateus 22. Aliás, a palavra nos fala: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É a partir do exercício fiel do ensino, é a partir do exercício fiel da doutrina que a igreja caminha conforme a vontade do Senhor. Uma igreja firme na palavra transforma vidas. Uma igreja firme na palavra impacta o mundo. Uma igreja firme na palavra está conforme os propósitos do Senhor e faz discípulos de todas as nações. A segunda coisa é que eles perseveravam na comunhão. Está lá no verso 42.
Depois da doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão. Aliás, Atos 2,44, logo mais à frente, os irmãos podem acompanhar, diz: todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Tudo em comum, comunhão. A palavra aqui do grego, acho que todos os irmãos quase devem conhecer essa palavra do grego, que é koinonia. O que é koinonia? Comunhão. Todos tinham tudo em comum, todos viviam em koinonia, em comunhão. O que nós temos em comum, afinal de contas? É a cor? Certamente que não, basta olhar para o lado. É o status social, a conta bancária? Certamente que não. É o time? Piorou. Aqui na Bahia piorou. O que nós temos em comum? Nossa origem? Nossa etnia? Claro que não. O que nós temos em comum é a crença num corpo doutrinal, na palavra do Senhor. Um só Espírito, um só Senhor, uma só igreja, um só batismo, um só Deus. É isso que nos faz igreja, é isso que nós temos em comum. É óbvio que podemos pensar de forma diferente para assuntos secundários, mas aquilo que é assunto primário, temos em comum. Mesma fé, o mesmo Espírito. É a palavra do Senhor que nos dá comunhão, é ela que gera a unidade do pensamento em Cristo Jesus. Atos 4,32 diz assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Vejam que Paulo fala, por exemplo, aos Coríntios: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês. Paulo não está tratando aqui de cor de parede. Você vai botar ar-condicionado assim, está falando aqui daquilo que é basilar na fé. Está falando da unidade do corpo de Cristo. Estejam sim, todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Aliás, Hernandes Dias Lopes diz que a comunhão da igreja é a primeira plataforma evangelística da igreja. É lógico. Como é que eu vou falar para os de fora se não tem comunhão nem dentro? Não pensem vocês que isso não é observado. Não pensem vocês que isso não é observado. Como é que eu vou levar para fora se não tem comunhão dentro? Eu acrescentaria, dizendo que a comunhão, parafraseando aqui Hernandes, a comunhão da igreja é a primeira plataforma discipuladora da igreja. Porque se não tem comunhão aqui, vai discipular quem? Se não pode ser enxergado a comunhão dos irmãos, vai discipular onde? A comunhão, portanto, é a primeira plataforma discipuladora da igreja. Terceiro item, verso 42, eles perseveravam, ou na NVI diz que eles se dedicavam no partir do pão. Aliás, Atos 2,45, um pouco mais à frente, diz assim: vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Olha como é que funcionava na igreja primitiva. Agora, cuidado, muito cuidado. O texto não trata aqui de comunismo. O texto não trata de comunismo. Tudo que tinham era comum. Não trata de comunismo. Não é para sair vendendo nada ainda. Não quer vender nada. Esses terrenos, essas casas que eu sei que não precisa vender nada por enquanto, viu? Precisamos entender esse contexto aqui de uma comunidade rural, terras, né? Deixa eu dar um exemplo para os irmãos. Eu tenho uma ótica, uma lojinha, uma ótica. Eu já tenho há 10 anos. E aí, imagine, muito longe disso, viu, meu pastor? Eu vou dar só um exemplo. O pastor Naldo está passando por necessidade. Está longe, porque aí é outra categoria. Mas, eu estou dando um exemplo. Imagine que o pastor Naldo está passando necessidade. Aí eu falo o seguinte: vou vender a minha ótica. Vendo a minha ótica, pego o dinheiro e vou compartilhar com o meu irmão. Vendia tudo e distribuía em comum. Sabe o que vai acontecer mês que vem?
ficar eu e ele pedindo aqui. Vai acabar. Tá eu e ele aqui pedindo, vendeu, acabou. O que você tem para vender agora aí? Vende mais um, no mês seguinte, 3 pedindo. Então não é disso que o texto trata no seu contexto. O texto está trazendo um princípio. Que princípio? Esse é um princípio bíblico, simples e basilar. Aqueles que têm mais devem compartilhar voluntariamente. Não é mandado, não. Não é o Estado que chega impondo voluntariamente seus bens com aqueles que têm menos, de acordo com sua necessidade. Tive um mês de faturamento bom, tem um irmão que eu sei que está necessitado, eu compartilho com ele daquele lucro que eu tive. Teve um mês aqui bom, tem um irmão, eu compartilho com o irmão. Isso é o papel da igreja, meus irmãos. É assim que fala aqui. Me permite explicar de forma bíblica, para ficar mais claro? 1 João 3, 17 e 18. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, olha que palavra mais pastoral de João. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Meus amados, você tendo condição de encontrar com uma pessoa que está sem condição, passando por necessidade, Deus te abençoe. Isso é uma afronta ao Senhor. Isso é uma afronta. Não ame só de palavras. A gente está dizendo aqui o texto. Agora, cuidado. O Senhor nos dá inteligência. Nós devemos ter sabedoria, astutos e simples. Aqui não está falando para aquele irmão que fala assim, você mesmo conseguir pagar a conta de luz, aí você deixa de pagar a sua conta de luz para pagar o do irmão. Não. Aí você é sendo irresponsável. Não é disso. Não é disso. Nós vamos falar, meu irmão, eu preciso de um gás esse mês. O que houve, meu irmão? O tigrinho levou todo. Não. Aí não. Não é isso, meu irmão. Negativo. O jogo do tigrinho levou, você tem que pedir perdão. E sai fora disso. Vocês não têm sabedoria. Estamos falando de viúvas, de órfãos, pessoas que estão necessitadas, passando por uma situação de dificuldade. A igreja, ela vai, ela salva, ela resgata. Mas ainda, não é para ajudar aquela pessoa que é preguiçosa. Paulo fala assim, ó, não quer trabalhar, não coma. Pessoa forte, saudável, tem um bocado de coisa para fazer. Com certeza que se perguntar, a gente arruma. Está falando, portanto, de necessidade. Aí sim, uma igreja discipuladora, ela fala assim, olha, eu tenho aqui para ajudar. Você quer ver a prova disso? Quantas congregações? Quantas congregações tem a fonte da vida? Não teve recurso que botar? Não sustenta? Porque não tem como se sustentar sozinha. O princípio está sendo aplicado aqui. Eu não gosto de medir igreja pelo número de membros. Eu acho que é um equívoco. Mas tem igreja com 4, 5, 6 vezes o número de membros de Fonte da Vida que não tem uma congregação. É um princípio. É um princípio. Material, mas que vai reverberar espiritualmente. Através dessa igreja, você talvez não possa ir lá em... o bairro Itapuã, mas tem um trabalho que foi plantado por aqui. É assim que funciona. Isso sem dúvida, é estar conectado com Deus. Isso sem dúvida é fazer discípulos. Isso é visto, isso é lembrado, isso é fazer discípulos. Nós vimos aqui Roque, eu falei para ele, você é um discipulador. Fez ou não fez discípulos? Pessoas que viram, servindo, se dedicando. Eu quero fazer igual. Eu quero ser assim também, glória a Deus por isso. Isso é fazer discípulos. Aliás, tem uma palavra em Lucas 16, 9, estranha. Fala assim, por isso eu lhes digo, usem as riquezas desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Poxa, que estranho. Mas está falando o seguinte, use os recursos para plantar para o reino, inclusive resgatando aquelas pessoas que não têm condições e que passam por situações difíceis. A quarta
Aí no verso 42, perseveravam nas orações. E eu sei que essa igreja é uma igreja de oração. Aliás, eu falava sobre discipulado e da responsabilidade do pastor da igreja, pastor Naldo. Hoje nós enfrentamos assim um ataque, penso eu, satânico, porque começa a aparecer um bocado de gente no Instagram, na internet, querendo pastorear a gente. Isso não é pastorear, não tem compromisso nenhum, viu? Quando morre um na família, quando está passando mal, não tem compromisso nenhum. O compromisso é do pastor. E o pastor será cobrado por isso. Por cada vida, será cobrado por isso. A palavra de Deus diz que ele será cobrado por isso. De modo que o pastor, muitas vezes, ele, para não dizer todas as vezes, ele acaba que dita o ritmo de uma igreja para que ela seja uma igreja de oração. Quando o pastor é um homem de oração, a igreja é uma igreja de oração. E eu sei que essa igreja é uma igreja de oração. Eu recordava outro dia com Kátia, nós passamos 10 meses visitando Lobato. 10 meses. Eu não conhecia ainda pastor Pereira, mas já sabia que orava. O pastor Naldo me falava. E aqui embaixo eu conheci. Ele me falou pessoalmente que já orava há muito tempo por você. Pelo processo, não por mim especificamente, mas pelo processo. A igreja aqui do Lobato orava. Oração é um princípio básico. Básico. Vida de oração é um princípio básico para uma igreja que quer estar conectada com o Senhor e quer fazer discípulos. Existem períodos que a gente ora um pouco mais, existem períodos que a gente ora um pouco menos, não é verdade? Geralmente a gente ora mais quando está apertado, mas devemos orar o tempo todo. A oração, meus irmãos, é meio de graça. Não importa a resposta. Quando é não, quando é sim e quando é espere. Meio de graça, só pelo fato de orar, de estar falando com o Senhor, você já é abençoado. É graça sobre nossas vidas essa relação de intimidade com o Senhor. O simples fato de orar, o simples ato de orar, já é bênção para as nossas vidas. O hábito de orar nos ajuda a compreender e caminhar com o Deus da bênção, ao invés de só buscar a bênção. A oração nos ajuda a amadurecer. Já foi dito que o cristão de joelhos vê mais alto do que um filósofo na ponta dos pés. E é verdade, porque enxerga pelos olhos da fé. Por isso, nós devemos derramar diante do Senhor todas as nossas petições, todas as nossas angústias, confessar nossos pecados. Seja pequena, grande, essa deve ser uma oração constante na vida dessa igreja. Senhor, ajuda-me, Senhor, a estar conectado contigo. Ajuda-me, Senhor, a estar 100% próximo, em intimidade com o Senhor, para fazer a tua vontade. Senhor, ajuda-me a fazer discípulos. Antes de sair de casa, Senhor, bota aquela pessoa que precisa ouvir a tua palavra hoje no meu caminho. Escolhidos teus, Senhor, para que eu possa falar hoje. Coloca a palavra na minha boca. Agora, isso não é um ato isolado. Persevera na doutrina dos apóstolos. Persevera no partir do pão. Persevera na comunhão. Em oração. E essas eram as 4 ações foco da igreja primitiva. E eu quero pensar com os irmãos agora quais são as consequências de ser uma igreja assim. Eu comecei dizendo que esta igreja primitiva não era perfeita. E certamente não era. Mas na medida que ela caminha, na medida que ela está conectada com o Senhor, para usar uma expressão do tema do aniversário da Fonte da Vida, percebemos algumas consequências muito claras na igreja. A primeira está no verso 43. Toda a igreja estava cheia de temor. A primeira consequência é uma igreja que teme ao Senhor. Uma igreja que caminha assim, ela teme ao Senhor. E temer ao Senhor, os irmãos sabem, Provérbios 9, 10, é o princípio da sabedoria. É o princípio da sabedoria. Santo entendimento.
Meus irmãos, como falta temor pelo Senhor nos dias de hoje. Como falta temor. A palavra de Deus diz que Ele é um Deus temível. Não tema aquele que pode tirar o corpo. Tema o Senhor. O corpo e a alma. Deus é um Deus temível. Você faria parte de uma igreja igual a igreja primitiva? Você já pensou? Pastor Naldo aqui. Chega dois ali, não vou nem citar não, mas chega dois ali, Ananias e Safira mentindo. Cai! Todo mundo sabendo a redonda. Rapaz, chegaram na igreja, fonte da vida, mentiram, caiu na hora. Morto. Você faria parte dessa igreja? A igreja, a pessoa com temor, a igreja crescia. Porque tinha um temor pelo Senhor. Pois nessa igreja a palavra do Senhor era pregada de maneira integral, genuína. Não podemos temer quando pregamos a palavra. As pessoas ficavam cheias de temor, adquiriam sabedoria e serviam ao Deus Todo-Poderoso. A segunda consequência está no verso 43. Todos estavam também o quê? Cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos. Os milagres eram uma espécie de credenciais dos apóstolos. Todos os apóstolos fizeram milagres. E nós vivemos numa igreja neotestamentária. Portanto, nós vivemos numa igreja que se firma na doutrina dos apóstolos. Nós já falamos isso. O problema é que hoje nós temos dois extremos. Aquelas pessoas que negam os milagres. Todo liberal nega milagres. Todos os liberais negam. Quer achar uma forma de explicar. Quando tem um milagre, ele fica confuso, não sabe para onde vai. Todo liberal nega milagre. Se afaste disso. Então temos um extremo que são pessoas que negam milagre. Qual é o outro extremo? O outro extremo são pessoas que fabricam milagres. Falta de temor ao Senhor. Fabricam milagres. Escândalos e mais escândalos. Banalização que a gente vê hoje. Pessoas que banalizam, não temem ao Senhor. Deus tem misericórdia desses homens. Deus tem misericórdia. O fato é que eu penso que a Igreja Fonte da Vida crê nesse Deus que faz milagres. A Igreja Fonte da Vida crê nesse Deus. Na medida que caminhamos conectados com Deus, na medida que fazemos a sua vontade, ou seja, discipulado, o Senhor opera sim, creia nisso. O Senhor opera sim milagres. Eu não consigo ver, o Senhor é quem opera. Deus está no nosso meio, meus irmãos. Ele continua em nosso meio fazendo milagres ainda hoje. Mesmo em meio à maldade, à vileza, à banalização, o Senhor continua fazendo milagres hoje. E essa é a verdade que nós precisamos estar ancorados. O Senhor é um Deus de milagres. Agora no verso 7, 47, aliás, tem uma última consequência. Diz que louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Meus amados, qual é o maior milagre que o Senhor pode fazer, se não trazer um pecador sujo igual a mim ao arrependimento? Qual é o maior pecado que o Senhor pode fazer? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes eu vejo alguns comentários do tipo assim: mulherengo, aquela outra saía com um e com o outro, agora é crente. Aquele lá, beberrão, agora é crente. Glória a Deus por isso. Não é para criticar, não. É o poder do Senhor que opera. Qual é o maior milagre que o Senhor pode fazer, se não trazer um arrependido, um pecador sujo, nas trevas, para a luz? Particularmente, viu, pastor Naldo? Eu sei que você tem orado por isso e caminhado. Particularmente, eu creio que a forma mais utilizada pelo Senhor para trazer um pecador ao arrependimento é o discipulado. Particularmente. Vou fazer uma pesquisa aqui. 90% está aqui, foi trazido, está de discipulado. Seja na família, seja através de um amigo, outra pessoa, conhecido. Eu penso que é a forma que o Senhor mais utiliza. E biblicamente, nós vemos o Senhor caminhando, dia a dia, dia a dia. Ele podia chegar e falar assim: ó, creia, acabou.
dia a dia, caminhando, sofrendo, suando, chorando. O verso 47, por óbvio, trata de que consequência? Conversões. Conversões. O Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. A igreja crescia em número, a igreja crescia em conhecimento, a igreja crescia em graça, em compaixão. O crescimento é uma ação soberana do Senhor. O pastor Pereira orou aqui. Uns plantam, outros regam. O crescimento é uma ação soberana do Senhor. E eu louvo a Deus por isso. Nós, pastores, temos que tomar cuidado com isso. É uma ação soberana do Senhor. Agora, cuidado, muito cuidado com isso. A soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. Aqui não é um convite para a gente ficar na cadeira do papai. Não. A soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade como igreja. Devemos caminhar, na medida que a igreja está conectada com Deus, fazendo discípulo, caminhando. O próprio Senhor dá o crescimento, o próprio Senhor abençoa, de modo que acrescenta todos os dias os que vão sendo salvos. Nós não produzimos crescimento, nós discipulamos. O Senhor do universo providencia o crescimento. Eu quero concluir dizendo para essa igreja amada que honestamente eu já orei mais. Estou falando de mim, eu já orei mais pelo avivamento. Eu já orei mais. E enquanto eu pensava sobre o que falar para essa igreja, essa responsabilidade, essa coragem que o pastor Arnaldo teve, que eu recebi com muita alegria, enquanto eu pensava, eu falei, eu preciso orar mais por esse avivamento. Eu preciso voltar a orar mais. Um avivamento que traga convicção de pecado. Um avivamento que busca mais da presença, da intimidade com o Senhor. Um avivamento que busque mais submissão ao Senhor. Um avivamento que traga mais conexão, se preferirem. Um avivamento que faça com que eu seja impelido a discipular, como o Senhor nos ensina. Para uma igreja de fato mais conectada com Deus, que é o que a fonte da vida deseja. Para uma igreja de fato mais interessada em fazer a vontade do Senhor através do discipulado, eu rogo ao Senhor para que a fonte da vida, a Pílio do Lobato, somos uma família, experimente desse avivamento, a começar de mim, para que experimentemos desse avivamento. Submissão à palavra do Senhor. Não tem forma de estar mais conectado com o Senhor do que a obediência. E uma delas é o discipulado. Para que a gente possa experimentar desse crescimento numérico, na graça, no conhecimento, na compaixão, na misericórdia, na piedade, crescimento saudável. Cuidado com esse negócio de crescimento. Crescimento muito rápido não é crescimento, é inchaço. Cuidado. Queremos crescimento sim saudável na palavra, perseverando na palavra, perseverando no partir do pão, na comunhão, nas orações, no discipulado, ensinando as novas gerações, ensinando aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. A minha oração nessa noite é para que a fonte da vida, essa igreja amada, a exemplo da igreja de Atos, a exemplo da igreja primitiva, seja uma igreja impactante nesse bairro, seja uma igreja impactante em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo. E o Senhor, que você possa falar, meu pastor amado. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos, para a glória do Senhor. Se você compreendeu o que foi dito aqui hoje, talvez você ainda não tenha experimentado dessa intimidade com o Senhor. Talvez não saiba ainda o que é discipulado. Fale com a pessoa que lhe convidou. Fale com o pastor dessa igreja. Procure os líderes. Eu quero ser discipulado. Eu quero entender como é que eu quero caminhar.
Não estou tratando de mágica, eu estou tratando de caminhar, ombro a ombro, chorar junto. Discipulado não é mágica, é suor, é choro, decepções, mas é caminhar dia a dia na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés. A Tua palavra é autoritativa, Senhor. De modo que sem a Tua palavra nada somos, sem o Senhor nada podemos. Ó Senhor, muito obrigado pela fonte da vida. Essa agência constituída pelo Senhor nessa localidade, que entende a importância de caminhar contigo, Senhor, que entende a importância de fazer discípulos para a glória do Teu nome. Ó Senhor, ser propício a essa igreja, Senhor. Abençoa a liderança dessa igreja na pessoa do seu pastor, para que ensine, para que oriente, para que lidere esse processo, Senhor, para que essa igreja seja agradável aos Teus olhos, para que possam olhar para essa igreja e dizer: eis ali uma igreja discipuladora, que ama, que serve, que trabalha, que persevera na palavra, na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ó Senhor, ser com a Tua igreja. Obrigado, porque nós podemos dizer que até aqui o Senhor nos sustentou. Ao longo desses 23 anos, continua, Senhor, por mais 23 e 23, até que o Senhor Jesus volte, para o louvor da Tua glória. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quantos foram abençoados por esta palavra? Quantos irão viver este ensinamento esta noite? Foi um banquete dos céus para as nossas vidas. Tenho certeza que nós não sairemos daqui do mesmo jeito que adentramos. A palavra de Deus, ela veio com rema em nossa direção. E eu tenho certeza que esta palavra vai causar os efeitos dela em nossa vida e na vida de outras pessoas, para a glória do nome do Senhor. Eu creio que se nós orarmos, se nós nos dedicarmos, o Senhor irá acrescentar dezenas e dezenas de pessoas, e nós iremos ver Boa Vista de São Caetano transformada para a glória do Senhor. Nós iremos ver Salvador transformado para a glória do Senhor. A Bahia, o Brasil, através das nossas vidas. Que o Senhor continue abençoando o pastor Bruno com toda a sorte de bênçãos espirituais e materiais em Cristo Jesus, extensiva à sua família e toda a Igreja Batista do Lobato, em nome de Jesus.